Olá pessoal, sou Marcele De Simone, estou no Portal do Saber, no programa Papo Jovem. E hoje nós vamos debater um pouquinho sobre juventude e política. E eu começo perguntando a você, estamos nós, jovens, preparados para distinguir entre o modelo antigo e um novo modelo de política? A política e juventude são temas que até poucos anos atrás não se dialogavam. Eram assuntos discutidos em reuniões e conferências, porém, ainda mesmo que timidamente, hoje, diante de todos os acontecimentos em nosso país, a juventude se vê na obrigação de buscar caminhos, conduzir soluções, engajamento e empoderamento de assuntos adormecidos por muito de nós jovens. Por um bom tempo, a pauta política estava à mercê de grupos experientes. Na verdade, não por um bom tempo. Inclusive, hoje, nós continuamos vivenciando esta situação. E muitos com vivência familiar. Com isto, a juventude pareceu estar cada vez mais distante da política. Muito por conta da desilusão, de promessas não cumpridas, de escândalos de corrupção, desemprego em alta, principalmente na juventude, uma educação desatualizada, falta de oportunidades, dentre muitos outros. Mas há exceções. Ao exemplo de quem estuda em uma escola pública, que não tem nem de longe a mesma preparação, oportunidade de quem estuda em um colégio particular, para o alcance dos elementos indispensáveis na educação da juventude. Porém, isto não deve ser um fator desmotivador para o alcance dos nossos ideais. Como é o meu caso, que toda a minha vida estudantil cursei em escola pública no interior do estado do Pará. E nem por isso desisti de alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. Vocês já ouviram esta frase? Os jovens não querem saber e muito menos entendem nada de política. Quem fala isto está errado? Bom, na minha visão, sim, está totalmente errado. Mas é compreensível esse abandono da participação e falta de interesse na política por parte da juventude, pois muitos continuam sendo excluídos da participação e construção de um novo modelo político, onde a juventude deveria ser a condutora, a protagonista desta nova engrenagem social. Nós, jovens, não aceitamos mais ver políticos que estão há 30, 40 anos nos mesmos cargos. Desejamos e queremos ver jovens assumindo a corresponsabilidade dentro da política brasileira, com a identidade da nossa geração, rostos novos, ideais novos, sem vícios, uma nova geração de políticos que tenham fibra, garra, força, desejo de mudança, para impulsionar melhorias para a sociedade e que entendam as reais prioridades da cidadania política. Esta nossa geração tem a capacidade ética de conduzir as políticas públicas do país como nunca antes visto, oferecendo a vivência dos sonhos da juventude, com habilidades para os desafios da vida em sociedade, contando com a experiência e sinergia de todos que têm a nobre missão de construir cidades inteligentes. Nós não queremos sair do Brasil. Queremos viver e construir nossas famílias aqui. Para isso, basta conectar juventude e política num novo contexto de desenvolvimento social e humano. Somos uma geração que precisa estar preparada para enfrentar os desafios. Agora eu pergunto para você aí, jovem, como nos prepararmos? Você está pronto? No próximo bloco, vamos bater um papo sobre o empoderamento da juventude e formação de novos líderes. Fique ligado, conectado para o nosso próximo quadro. Um abraço forte para você. Olha, foi divulgado essa semana o resultado de uma pesquisa feita com estudantes de Palhoça, entre 15 e 17 anos. O estudo buscava saber a intenção dos jovens sobre política e revelou uma juventude pessimista e até conservadora. Roda. O futuro está nas mãos dessa geração que tem a responsabilidade de escrever novos capítulos na história do país. Entre altos e baixos, reviravoltas políticas, econômicas e sociais,
como eles enxergam a realidade em que vivem. E do futuro, o que eles esperam? As respostas saíram de um levantamento realizado no mês passado. A pesquisa foi feita em 10 escolas municipais de Palhoça. Cerca de 200 estudantes entre 15 e 17 anos responderam às perguntas. Os dados revelaram uma juventude pessimista e conservadora, além de jovens pouco interessados em política. Os alunos responderam 20 questões em um formulário eletrônico. Algumas poderiam ter mais de uma resposta preenchida. A maioria se declarou branco, católico e nascido fora de Palhoça em cidades da Grande Florianópolis. 82% têm internet em casa. O principal acesso é pelo celular. Em segundo vem o computador. A internet é a campeã na busca por informação. Quem assiste televisão sintoniza os canais abertos e de graça. Menos de 30% tem TV paga. O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp lidera as ferramentas de comunicação usadas por eles. O bullying, o preconceito racial e a homofobia foram apontados como os problemas mais recorrentes no dia a dia dos alunos. Sobre a educação, a principal queixa é a estrutura das escolas. Somente 19% têm o hábito frequente da leitura. Tanto a Coordenadoria da Juventude, como a Secretaria da Educação, como a própria Prefeitura, vai desenvolver políticas públicas também focado no resultado dessa pesquisa. Sobre os problemas no país, a corrupção é a que mais preocupa os jovens. Eles têm uma visão pessimista do futuro. 41% acredita que o Brasil vai piorar, mas apontam a liberdade de expressão e a possibilidade de estudar como pontos positivos no país. Quando perguntados sobre a legalização das drogas, mais de 65% se mostrou contra. Quando o assunto é política, as opiniões são contraditórias. 49% acha muito importante, mas 43% não quer se envolver. Não influencia a gente a gostar, só mostra muitas pessoas roubando, muitas pessoas pensando só em si mesmo, eles não pensam no próximo, não pensam no povo. Então isso não faz a gente querer gostar da política. Devia melhorar um pouco, né, em arrumar as escolas, colocar mais postos de saúde. Se eu pudesse mudar, eu mudaria tudo como está hoje, né? Tipo, essa roubalheira que o mundo tá. O Arilson fez 16 anos em março, mas só vai participar das eleições quando o voto for obrigatório. Enquanto não for obrigatório, não vou votar. Apesar dessa percepção, 64% dos que responderam às perguntas acreditam que as mudanças e o futuro do país está sim nas mãos da juventude. os jovens podem fazer a diferença e mudar essa realidade? Se a gente se unir, sim. A gente continua a falar sobre a participação dos jovens na política. Sobre esse assunto, recebemos a professora da Unesp, a socióloga Loriza Lacerda. Loriza, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigada pela oportunidade. E a gente acabou de ver na reportagem o interesse dos jovens em participar ou não das eleições neste ano. Do grupo, apenas um tem o título até o momento. E os dados em relação a 2016 estão em aberto, porque os jovens ainda podem tirar o título. Mas se a gente olhar as duas últimas eleições, Loriza, teve uma queda no número de jovens de 16 e 17 anos que votaram. Em 2010 foram 2,3 milhões, em 2014 1,6 milhão. Na sua visão, esse número é mais um reflexo da nossa população que vem envelhecendo ou pode ter a ver com o desinteresse do jovem pela política? Discutir a política hoje é um tema bastante interessante, por um lado, não é? Nos traz assim, uma motivação para entender o que isso significa e, por outro lado, dada a conjuntura que nós vivemos, é também bastante complicado olhar para isso e analisar com severidade. Entretanto, eu penso que é importante dizer que a política não tem sido, ao longo das últimas décadas, uma área, uma dimensão bem tratada e bem discutida, né? Criou-se no entendimento do povo brasileiro que a política é para alguns, para os candidatos, para os eleitos, e que nós não temos uma dimensão muito bem definida, né, da nossa participação nesse processo, e muitas vezes
nos deixando pensar que apenas a atitude do voto é que nos contempla, digamos assim, quando não é verdade. A gente deveria acompanhar, deveria sistematizar de uma maneira bem organizada, né, o acompanhamento dos trabalhos, da efetivação das propostas, das realizações, enfim. Isso para dizer sinteticamente que política não é um campo de ação prestigiado no nosso país. Não que seja muito em outros países, mas enfim, pensando no nosso, né? E a juventude tem agendas muito específicas também. Uma delas, fundamental, não tem dúvida, é o mercado de trabalho. Então, a juventude se preocupa muito com isso, e está correto em se preocupar, obviamente, não é? Para ocupar um espaço no mercado de trabalho, há necessidade de pensar na sua formação e dedicar tempo à sua formação, e a política fica, portanto, mais uma vez, renegada a um segundo, a um terceiro plano, não é? Ademais, nós sabemos que o marketing político é muito forte, muito bem feito, tecnicamente falando, não é? E o marketing se ocupa apenas dos momentos eleitorais. Então, no momento do chamamento ao credenciamento desse jovem, então ele é, em certo sentido, estimulado a fazer o seu documento, que lhe credencia o direito de votar e não a obrigação, deveríamos pensar na perspectiva do direito. E, no segundo momento, o marketing chama para a disseminação das propostas, ideias, projetos, enfim, né? Então não há uma prática recorrente, não há uma educação política sobre a qual possamos nos assentar, não é? E esperar que os jovens tenham então uma determinação e uma prática, né, mais contínua de participação. Então eu penso que há uma degradação muito forte no campo da política, não só pelo momento atual, penso isso no sentido mais amplo possível, e nessa degradação o jovem, muito inteligentemente, seleciona as suas pautas, não é? E este campo fica um pouco renegado à sua pouca importância. É uma pena, porque é exatamente nesse espaço onde as definições são feitas, onde os projetos são selecionados, né? E onde eventualmente se pode constituir projetos de futuro que muito interessam essa juventude. Nesse cenário, Loriza, de convulsão política, muitos partidos envolvidos, a maioria dos partidos envolvidos em investigações, em escândalos de corrupção, o país paralisado no meio de um processo de impeachment, alguns grupos indo às ruas para protestar. E principalmente entre o grupo que pede o afastamento da presidente, está muito claro que o perfil das pessoas que estão lá são pessoas mais velhas, quase não há jovens. Tem a ver com isso que você acabou de dizer, Loriza? Talvez a pauta, eles não estejam carregando as pautas que são da juventude. É importante a gente pensar um elemento nessa questão. As agências de socialização da juventude hoje estão além da escola e da família. Anteriormente, família inicialmente formava, digamos, né, o perfil desse jovem, desses filhos, depois depois da família a escola, e estas preocupações, vamos dizer, se voltavam, por um lado, mais afetivamente na família e na formação educacional na escola. Hoje as agências são outras, né? Nós temos a internet e os meios de comunicação. Isso não é qualquer coisa. Há uma profunda distinção no processo de socialização dessa juventude. Ela não é desinformada, como muitos pensam. Ela não tem uma formação de profundidade, eu diria, mas ela tem uma informação, às vezes tênue, às vezes um pouquinho superficial, mas não lhe escapa o que acontece no cenário tanto nacional, local, nacional e internacional. Entretanto, as formas de participação são outras, eu penso, né? Eu pessoalmente, pertenço a uma geração cuja ação concreta de reivindicação, de apresentação de pautas de protesto, etc., se dava explicitamente na rua. É um pouco a herança do próprio período da ditadura, quando a gente pensa para trazer uma manifestação, a caminhada dos 100 mil, por exemplo, ou a caminhada com a família dos 500 mil, enfim, que eram manifestações explícitas, porque havia uma necessidade de empoderamento desses setores, mas que garantisse isso de maneira física, material, palpável. Então era gente na rua. Hoje, com essas novas agências de internet e meios de comunicação, as pessoas estão nos meios, né? Na chamada rede.
não estão ausentes, não estão fisicamente presentes, setores, não é, desta juventude, não está fisicamente presente nas ruas, mas está de uma maneira muito significativa participando, talvez possamos botar aspas, porque é um outro conceito, é um outro modelo de participar, mas estão ali participando, trocando ideias, lendo textos, muitas vezes reproduzindo conteúdos equivocados, é importante que se diga, não é? Porque nem sempre na leitura e no afã de compreender o que está acontecendo, as pessoas dedicam um pouquinho de tempo ao aprofundamento e à checagem da veracidade da informação, isso também é um problema, mas de qualquer maneira, quando se pensa em participação, colocando em oposição uma não participação, um desligamento da juventude em relação ao seu tempo e à política mais particularmente, eu acho que isso não é verdadeiro, é uma ilusão, né? Há interesses, obviamente, em dizer que a juventude está alheia e que, portanto, nós devemos decidir por eles. Mas isso é um equívoco profundo. E a gente teve um exemplo concreto desse poder de mobilização da juventude no fim do ano passado, que foram os jovens que fizeram as ocupações nas escolas aqui no estado de São Paulo e conseguiram reverter a implantação de uma política, né, de reorganização escolar. Na sua visão, para a gente concluir, Loriza, por que esse movimento foi tão bem sucedido? Eu destacaria a alegria com que aquele movimento foi realizado pelos jovens. O jovem é detentor, não é, de uma vontade de estar em ações. Eu chamaria atenção para um projeto de pesquisa que recém foi publicado, onde havia uma pergunta muito interessante. Qual é a instituição que você reconhece como sendo importante, como sendo séria e com a qual você se identifica? A resposta é a escola. Isso é muito interessante. Essa socialização escolar e essa possibilidade de estar na escola e desenvolver os seus afetos, os seus amigos, os seus grupos, as suas identidades, eventualmente as suas práticas de lazer, as suas trocas, os seus amores, não é? E também a sua formação, obviamente, afinal a finalidade última da escola é a formação, não é? Por conta de toda essa possibilidade, todas essas variáveis, o jovem tem na escola o reconhecimento de uma instituição séria, interessante e que pertence a ele. Quantitativamente pertence, porque ele está ali massivamente colocado, afetivamente pertence, não é? A gente observa, às vezes, uma relação que é construída com os seus professores quando se usa uma expressão tia, né? Não que pessoalmente eu entenda como interessante, mas se nota que aí há uma tentativa de uma pessoalidade, de um certo carinho, de um prolongamento de sua família, não é? Então, a escola é um espaço de pertencimento, onde ele se identifica. Nesse sentido, nada mais justo, nada mais coerente, nada mais significativo para o jovem do que defendê-la com unhas e dentes, como parte deles fez com muito sucesso, se observou, né? Considerando que o projeto proposto pelo governo estadual fez água, como se diz num bom português, né? Tá certo, Loriza, muito obrigada por aprofundar essas questões aqui no Nesp Notícias. Obrigada a você, Larissa. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Continue com a gente.